Bom, exercício 5. Uma esfera isolante tem uma densidade volumétrica de carga uniforme ρ. Seja o vetor que liga o centro da esfera a um ponto genérico P no interior da esfera. Letra A. Mostre que o campo elétrico no ponto P é dado por ρ R sobre 3ε0, certo? Aqui faltou o R, certo? Aqui está em módulo, aqui eu coloquei o vetor. Certo, então ele quer saber o campo elétrico e um ponto P, certo? Não tem nada a ver com essa figura é da letra B. Então tá, aqui eu desenhei mais ou menos uma esfera, certo? De raio R, certo? E ele quer saber o campo elétrico e um ponto P, certo? Então tem um ponto P aqui ligado por um vetor R, certo? Então ele quer saber o campo elétrico nesse ponto P, certo? Vou utilizar uma gaussiana, certo? Uma gaussiana essa que eu desenhei aqui de azul, que tem um R exatamente a distância do centro a esse ponto P, né? Vai ser o raio da minha gaussiana, certo? Então, tenho a minha gaussiana aqui, o campo elétrico aqui devido à simetria vai ser o mesmo campo elétrico, certo? Em toda a minha superfície dessa minha gaussiana, que vai pegar exatamente em cima do meu ponto P. Então, a partir da minha gaussiana, né, eu utilizo a lei de Gauss, eu consigo descobrir o campo elétrico nessa superfície aqui, que vai coincidir exatamente com o ponto P que eu quero, certo? Então, na letra A é só exatamente isso, não tem nada a ver com o furo por enquanto. Então, tá. Para ver o campo elétrico, descobrir o campo elétrico nesse ponto P. Certo. Utilizando a lei de Gauss, o fluxo é igual a carga envolvida sobre ε0, certo? Mas qual que é a carga envolvida? Certo? A carga envolvida é minha carga dentro da superfície gaussiana, certo? Que seria essa carga aqui, a encontrada, que foi contida nessa superfície da minha gaussiana. A gente sabe, aqui ele fala que a distribuição de carga, a densidade é uniforme, certo? Então, ρ é carga pelo volume, certo? Ou seja, a minha carga total dividido pelo volume, que vai ser a mesma coisa se eu pegar uma pequena carga e um respectivo volume, ou seja, minha carga envolvida pelo volume da minha gaussiana, certo? Então, ρ é a carga envolvida dividido pelo volume da gaussiana. Então, ρ vezes o volume da gaussiana é a minha carga envolvida. Certo? Tá, mas o que é o volume da minha gaussiana? Ou seja, vai ser o volume 4 sobre 3 π R, porque é o meu raio da gaussiana, certo? Ao cubo, igual a carga envolvida. Certo? Então aqui vamos substituir. Então o fluxo é integral dessa superfície da gaussiana, campo elétrico, certo? Meu campo elétrico e o vetor normal, que seria da minha própria superfície, certo? Igual a carga envolvida que a gente viu, que é ρ vezes o volume da gaussiana, certo? Então aqui vai ficar a integral apenas da superfície, que vai ser meu campo elétrico, vezes o vetor dA, que vai ser do meu vetor normal, cosseno de 0 graus, que é o ângulo entre eles, certo? Dividido por ε0. Certo? Meu campo elétrico é uniforme. Vai ficar a integral de dA, certo? Que vai ser a área da minha gaussiana. Certo? E a área da minha gaussiana é 4π R ao quadrado, certo? Que eu vou substituir também. Certo? Substituir daqui. 4π com 4π, R ao quadrado,
ficar só R. Então, o campo elétrico vai ser ρ R sobre 3ε0, certo? Em módulo, que é o que o exercício estava pedindo, certo? Ou vetorialmente, campo elétrico é ρ 3ε0 R, certo? Item A respondido. Newton Coulomb, certo? Vai aumentar linearmente com a distância ao centro, certo? Em relação ao centro. Vai aumentando de acordo com R. Então, no ponto P seria esse valor, certo? Agora tá, questão B. Uma cavidade esférica é aberta na esfera, ou seja, aqui como representa a figura. Usando o princípio da superposição, mostra que o campo elétrico no interior dessa cavidade é uniforme e é dado por... Aí eu coloquei aqui ρ, que faltou o A aqui, certo? E vetorialmente seria essa equação aqui, só faltou o A aqui. Em que é o vetor que liga o centro da esfera, certo? O centro da esfera ao centro da cavidade, que seria aqui, certo? Então, o vetor A liga o centro da esfera com o centro da minha cavidade. Aqui eu desenhei. Primeiro, o princípio da superposição. Para descobrir o campo elétrico do interior dessa cavidade, a gente vai poder fazer de que maneira? O campo elétrico da... Primeiramente, descobrir o campo elétrico, certo? Aqui em um ponto P da minha cavidade, certo? Dentro dessa minha cavidade, no ponto P, certo? O que eu vou fazer? Primeiro, descobrir o campo elétrico como se não tivesse a cavidade, certo? No ponto P também, certo? No ponto P aqui. E vou tirar o campo elétrico como se a minha cavidade fosse uma esfera maciça, com carga, certo? Porque a cavidade não tem carga, seria uma densidade negativa, vamos dizer assim, certo? Então, eu vou fazer nessa maneira, nessa minha análise, certo? Então, vou descobrir o campo elétrico como se fosse uma esfera normal, sem cavidade, que é exatamente o que a gente fez no item A, a gente já tem aqui, certo? E vou subtrair o campo elétrico se a minha cavidade fosse uma esfera maciça, certo? Com cargas dentro, certo? Então, subtraindo o que seria o campo elétrico aqui dentro, eu vou ter o campo elétrico de uma cavidade dentro de uma esfera, que é exatamente aqui, certo? Pelo princípio da superposição. E eu vou fazer nesse sentido, certo? O campo elétrico aqui dentro da cavidade, dentro de uma esfera, vai ser o campo elétrico de uma esfera normal, num ponto P, menos o campo elétrico se a cavidade fosse... menos o campo elétrico que é produzido dentro dessa cavidade, se fosse com carga, certo? Ou eu poderia somar com esse campo, só que negativo, porque seria uma densidade de carga, certo? Mas como eu vou retirar essa carga, essa minha análise é dessa maneira. Meu campo elétrico da esfera por completo, eu vou retirar o campo elétrico que seria nessa figura aqui, certo? Nessa esfera que vai ser minha cavidade, certo? Porque eu retirei a carga dali, então eu retirei esse campo elétrico, certo? Então tá. Pela minha figura que o exercício fornece, o vetor A é o que liga o centro da minha esfera com o centro da minha cavidade, certo? Aqui eu fiz um desenho para ilustrar melhor o raciocínio. Aqui eu tenho a minha cavidade, certo? Como se fosse uma esfera oca aqui dentro, só essa cavidade. Então, meu vetor A liga o centro da minha esfera com o centro da minha cavidade, certo? O vetor R é aquele mesmo que a gente viu no ponto P, aqui, certo? Só que esse ponto P está exatamente dentro da minha cavidade, dentro dessa cavidade, certo? E aí eu fiz um desenho de vetores, certo? O vetor que liga o centro da minha cavidade a esse ponto P, eu chamei de vetor B, certo? Que é exatamente o que? É o vetor R menos A. Porque se a gente pegar o vetor R, ele vai ser exatamente o que? O A mais o vetor B. Então, o vetor B vai ser vetor R menos vetor A, certo? Daí a gente vai usar depois para ter uma análise melhor, certo? Então, tenho minha cavidade, tenho o centro dela, que é uma distância de vetor A do centro da minha esfera normal.
e meu ponto P, certo? Que está a uma distância vetor B do centro da minha cavidade, certo? Que está ligada por um vetor R do centro da minha esfera. Aí que eu desenho ela melhor para descobrir o vetor, porque agora a gente já descobriu já o campo elétrico na esfera maciça, sem a cavidade, certo? Agora aqui a gente vai descobrir esse segundo campo elétrico, que seria o campo elétrico dentro dessa cavidade, se a cavidade fosse com carga positiva, certo? Se ela tivesse cargas lá dentro, certo? Para depois a gente retirar esse campo elétrico, porque a cavidade exatamente está sem nada, certo? Foi retirado dali. Então essa vai ser a análise que a gente vai fazer, o raciocínio, certo? Então para descobrir o campo elétrico, esse campo elétrico 2, que é o da minha cavidade se fosse uma esfera com carga. Para descobrir nesse ponto, vou fazer a mesma coisa, vou colocar uma gaussiana, certo? E repare que o centro dessa minha esfera, que é da cavidade, até o ponto P, é esse vetor B, certo? Que vai ser exatamente o raio da minha gaussiana, certo? Então, o módulo do vetor B é igual ao raio da gaussiana, certo? Então, a gente vai calcular o campo elétrico nesse ponto P, certo? Primeiramente, vamos colocar aqui. Então, para esse campo elétrico, fluxo é igual a carga envolvida sobre ε0, certo? Mas qual que é a minha carga envolvida? A gente não sabe a carga envolvida, certo? Mesmo raciocínio. Rho é igual a carga pelo volume, certo? Que vai ser a mesma coisa se eu pegasse a minha carga envolvida dentro dessa minha esfera dividido pelo volume da minha gaussiana, certo? Então, ρ, carga envolvida pelo volume da gaussiana. Então, ρ vezes o volume da gaussiana é a carga envolvida. Qual que é o volume da minha gaussiana? 4/3 de π. E qual que é o raio? É B, certo? Então, B ao quadrado. Ou, perdão, B ao cubo. Certo? Então tá, agora aqui a gente consegue substituir os valores da carga envolvida. Então, integral na superfície carga envolvida. Aqui eu já vou fazer direto. Vai ser a mesma coisa, o campo elétrico. Aqui eu não desenhei, certo? Vamos dizer, o campo elétrico aqui vai ser na superfície, né? Vai ser igual na superfície inteira. E o normal também. Então vai dar um ângulo de 0 graus. Cosseno de 0 graus é 1, certo? Então vai ficar EDA E vezes a área da minha gaussiana por o volume por ε0. A área 4π. Qual que é o raio da gaussiana? B, certo? Então, 4π com 4π, B ao quadrado, B. Então, o campo elétrico é ρ B sobre 3 ε0, certo? Mas o que é o B que a gente viu? B, o vetor B, é R menos A, certo? Que eu vou passar para vetor B, R
menos A. Certo? Então a gente descobriu o campo elétrico nessa esfera, certo? No ponto P, a uma distância do centro dessa minha esfera, certo? Que é minha cavidade, certo? Por ser uma cavidade, a gente vai tirar esse campo elétrico, certo? Então agora a gente pode colocar, pelo princípio da superposição dessa análise que a gente fez, o campo elétrico, né, total dentro da minha cavidade, que é o que o exercício pede, certo? O campo elétrico aqui dentro dessa minha cavidade, e essa cavidade está contida nessa minha esfera. Vai ser o campo elétrico em 1 menos o campo elétrico 2, certo? Que a gente fez aqui. O campo elétrico na esfera sem a cavidade, a gente viu que é ρ 3ε0 R menos ρ 3ε0 distância R menos A, certo? Ok. Então vamos deixar em evidência ρ 3ε0 vai ficar R perdão, antes R menos A, a gente viu que era B, certo? Que eu já tinha substituído B, perfeito. Então vou colocar em evidência agora, vai ficar R menos vetor B, certo? E o que é R menos vetor B? A gente viu aqui que B é R menos A, certo? Então, aqui R menos B, certo? B é R menos A vai ser R menos B, certo? Então, o campo elétrico naquela cavidade contida na esfera é ρ 3ε0 vetor A, que é o que o enunciado nos pede para provar, certo?